Pessoal, vamos lá. Boa tarde. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando aí na casa de vocês. Eu pedi na semana passada, na aula, que vocês realizassem os exercícios da página 16. Então, hoje nós vamos fazer a correção desses exercícios, tudo bem? Primeira coisa, a gente precisa relembrar, então, o que é o fator comum e o agrupamento. O fator comum é quando você identifica quais são os termos em comum e coloca em evidência, coloca fora do parênteses. E o que sobra, a gente coloca dentro do parênteses. Então, eu pedi para vocês realizarem os exercícios da página 16. Tenho certeza que todo mundo resolveu bonitinho. Então, acompanhem a correção aqui comigo. No primeiro exercício, a gente precisa inicialmente identificar o que eles têm em comum, que no caso é o termo A. Quando a gente coloca esse A em evidência, a gente precisa verificar o que sobra, que no caso é o C e o D. Então, coloco o A em evidência, a C, tiro o A, fica o C. E o AD, tiro o A, sobra o D. Tudo bem? O segundo exercício, ele coloca aqui, então, 2x² menos 3xy. O que vocês identificam que eles têm em comum? O x. Então, eu tenho x² e tenho x. Qual que eu coloco em evidência? Sempre o menor expoente. Então, no caso, vamos colocar o x em comum. Aí dá uma olhadinha, o que sobrou aqui? Se a gente coloca o x em evidência, 2x², tiro o x, sobra 2x. 3xy, tiro o x, sobra 3y. Por que aqui sobrou x e aqui não? Por conta do expoente. Esse x² significa que nós temos 2x se multiplicando. E nós colocamos apenas 1 em evidência, então ainda sobra 1. No outro termo, não. Eu tinha um x e um y. Tirei esse x. Sobrou quem? Só o y. Tudo bem? Nesse termo aqui, no exercício 3, já é um pouquinho diferente. Por quê? Nós temos 36x² y² menos 48x³ y². Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é verificar por qual número nós vamos dividir tanto 36 quanto 48. Precisa ser um divisor comum, só que o maior possível, para que não fique nada em comum dentro do parênteses. Então, o 36 e o 48, eles são divisíveis por 2, por 3, por 4, por 6, por 12. O maior divisor é o 12, então eu vou colocar o 12 em comum. Segunda coisa, x² y², x³ y². Eu preciso verificar quais são os expoentes que vão ficar em evidência. Sempre o menor. Então, x² y², x² com certeza que é o menor. y² y² também. y² em evidência. Então, vai ficar 12x² y². Dá uma olhadinha. Aí, a gente vai para dentro do parênteses. 36 dividido por 12, 3. x² y². Tira tanto x² quanto y². Então, não sobra letra nenhuma. Ela desaparece. Fica apenas o número 3. E se por um acaso o número também desse divisão exata? Sumisse tudo. Você não some com o termo, ok? Precisa colocar, então, 1. Beleza? Continuando, menos 48 dividido por 12, 4. Aí aqui, ó, dá uma olhada. x³ y². Então, eu tenho 3x se multiplicando. Tirei quantos da evidência? 2. Sobra 1. Então, x. E y². Eu tenho 4. Estou tirando 2. Ainda sobram 2. Tudo bem? Então, 4xy². O próximo termo, exercício, é o 4x² mais 3x³ mais 12x². Então, vamos lá.
Primeiro, 3, 6 e 12. Dá para dividi-los por quanto? O maior divisor é o próprio 3. Então, vamos colocar o 3 em evidência. Depois, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Pego o menor expoente. Então, no caso, x ao quadrado. E aí, vou colocar em evidência. Como que vai ficar isso daqui? 3x ao quadrado em evidência. Quanto você vai fazer a divisão? 3x ao quadrado, que vai tirar 3x ao quadrado. Sobra alguma coisa? Não. Você desaparece com o termo? Não. Você coloca 1. Muito cuidado nesse tipo de exercício, porque a maioria dos alunos erram exatamente por não prestar atenção nesse detalhe. Acho que como sumiu tudo, ficou tudo para fora, o termo desaparece. Isso não pode acontecer, tá? Depois, a gente continua, então. 6 dividido por 3 dá 2. X ao cubo, então eu tenho 3. Estou tirando 2. Sobra 1, 2x. E o próximo? 12 dividido por 4, por 3 dá 4. X à quarta, tiro x ao quadrado. Então eu tenho 4, tiro 2, ainda sobram 2. X ao quadrado. Tudo bem? Esses são os exercícios de fator comum. Agora a gente vai para agrupamento. O que a gente tem que tomar cuidado no agrupamento? Eu preciso fazer o fator comum mais de uma vez. Então vamos lá. Primeiro, eu vou pegar esses dois termos, tá bom? O que eles têm em comum? Bx menos AB. Eles têm o B. Então eu vou colocar o B em evidência. Nos outros dois termos, o que eles têm em comum? O x. Então, vou colocar o x em evidência. Dá uma olhada aqui, como vai ficar. Primeira parte é essa aqui, ó. Então, coloquei o B em evidência sobre o x menos A. Desse segundo termo, desse segundo par, é esse daqui. Então, coloco o x em evidência. Nós tínhamos x ao quadrado, então tira 1, sobra 1x. AX, tira o x, sobra o A. Observem que parênteses iguais. Estão vendo? X menos A, X menos A. Então, a gente pega esse parênteses e coloca em evidência de novo. O que ficou de fora, que era o B, e o X, ele fica num outro parênteses. E aí, a gente finaliza o agrupamento. X menos A vezes B mais X, que era o que tinha ficado de fora. Tudo bem? Continuando aqui, galera, exercício 6. Deixa eu mudar a minha cara de lugar. O exercício 6. O que a gente pode colocar aqui como fator comum? O que vocês colocaram? A gente tem dois jeitos. Aqui eu vou escolher o y em comum, tá? E aí, desses dois termos, o que você tem que tomar cuidado? Os dois você consegue dividir por 2, porém, os dois termos são negativos. Então, eu vou colocar o menos 2 e o menos 6 em evidência. Tá bom? Vamos continuar, então. Deem uma olhada em como que ficou isso daqui. No primeiro, xy e 3y. Ele fez uma fatoração diferente, né, na verdade. Ele escolheu o xy com menos 2x. Mas se a gente colocasse o xy com o 3y em evidência, ficaria y vezes x mais 3. E, em segunda parte, 2x menos 6 em evidência, ficaria menos 2 para fora, x mais 3 lá dentro, que daria o mesmo resultado. Usando o que o exercício fez, a resolução do exercício, eu vou apagar aqui a minha seleção para vocês verem como que a apostila fez. Como eu disse para vocês na outra aula, se você escolhe pares diferentes, não vai mudar o seu resultado final. O que vai acontecer é que os parênteses ficarão trocados.
Então, o que o exercício fez? Ele escolheu x com menos 2x para colocar o x em evidência aqui, ó. Então, ficou x, y menos 2 dentro do parênteses. E aí, dos termos que sobrou, ele dividiu por 3. Então, 3 e 6 dá para dividir por 3. Então, 3y dividido por 3 fica y. Menos 6 dividido por 3 fica menos 2. E aí, o parênteses também fica igual, certo? Parênteses iguais, y menos 2 em evidência. O que sobra fica de fora, que é o x mais 3. Tudo bem? Gente, se vocês tivessem feito da outra maneira, que era selecionando o xy e o 3y, o resultado de vocês ficaria exatamente igual. Porém, esses parênteses aqui ficariam trocados. Ficaria o x mais 3 à frente, que seria o parênteses em evidência, e o y menos 2 atrás. Não tem problema se você fez do outro jeito, tá bom? Que foi, inclusive, a primeira explicação que eu coloquei para vocês. As duas são válidas, as duas estão corretas. Tudo bem? Vamos lá. O exercício 7. 6x ao quadrado menos 4ax menos 9bx mais 6ab. Então, o que ele colocou em comum? O que ele selecionou? Ele selecionou o 2x em evidência entre os dois primeiros termos. 6x ao quadrado com menos 4... Opa! Com menos 4ax. Que é aqui, ó. Como que isso aconteceu? Então, vamos lá. Primeira coisa. 6 e 4 são divisíveis por 2. X ao quadrado e ax tem só um x em comum. Então, x. 6 dividido por 2 dá 3. X ao quadrado tira x, x. 4 dividido por 2 dá 2. Ax, tirei o x, ficou o a, certo? Então, essa é a primeira etapa. Aí, o que ele selecionou? O que ele escolheu? Ele escolheu os outros que sobraram, que é o menos 9bx com 6ab. O que eles têm em comum? Tanto o 6 quanto o 9 são divisíveis por 3. E os dois termos têm o b em comum. Então, eles colocaram 3b em evidência, certo? Então, menos 9bx dá 3x. E 6ab dá 2a. O que vocês precisam tomar muito cuidado? Quando você faz a fatoração, um é positivo, o outro é negativo. Então, aqui ficaria positivo. Porém, se ele ficar aqui positivo, você vai ter esse termo 3x aqui negativo e esse 2a positivo, senão eles ficariam trocados. Quando isso acontece, o que você precisa fazer? Jogar o sinal negativo para fora. Tá bom? Fazendo isso, você acaba trocando e deixando os sinais corretos, ok? Então, quando ele joga esse sinal negativo para fora, aqui dentro fica positivo e negativo, e aí dá certo. Então, 3x menos 2a, que é o termo em evidência, parênteses, que ficou igual, e aí o 2x menos 3b aqui, tudo bem? O próximo exercício, o 8. Como que ele fez esse exercício 8 aqui? Vamos lá, vamos ver. Primeira coisa, ele escolheu esse termo xy com o x para fazer o fator comum. E aí? Eles têm x em comum. Vai ficar então xy, tira o x, sobra o y. X, tirei esse x, sobrou o quê? Nada. Deixa vazio? Não. Coloco o número 1, tá? Então, dá uma olhadinha aqui. Y mais 1 vezes o x que está lá fora.
E aí ele faz a mesma coisa com os termos que sobraram. 3y mais 3, coloco o 3 em evidência. Então, 3y dividido por 3 dá o y, e 3 dividido por 3 dá 1, certo? Y mais 1 é o parênteses em comum, coloco à frente, e o que sobrou, x mais 3. Tudo bem? Último exercício básico de agrupamento. O que ele fez aqui? Ele escolheu o AB com o menos B para fazer o fator comum. O que eles têm em comum? Apenas a letra B. Então, coloca a letra B em evidência. AB, tiro o B, sobra o A. B, tiro o próprio B, não sobra nada. O que fica lá? 1. Tudo bem? E do que sobrou? AC menos C, mesmo esquema. Vou fazer a mesma coisa. Então, eles têm o AC e o C com apenas a letra C em comum. Então, C. AC, tiro o C, sobra o A. E menos C, tiro o C, não sobra nada, coloco menos 1. Parênteses iguais, que é o A menos 1. O que a gente coloca? O A menos 1 à frente. E aí, o que sobrou? B mais C em evidência. Tudo bem? O último exercício, gente, é esse daqui, ó. Simplifique a expressão. Então, ele coloca 2 fatorações por agrupamento, tá bom? Então, em cima, a fatoração por agrupamento, embaixo também. Você precisa fazer as duas para ver o que sobra. Então, primeiro aqui na parte de cima, eu vou escolher o AB e o A para fazer o fator comum. Coloco o A em evidência. Então, AB tira A, sobra B. A, tira o próprio A, não sobra nada, colocamos 1. Certo? Olha para essa segunda parte. B mais 1. Não tem nada em comum. Então, o que a gente faz? Coloca 1 na frente, porque já que não tem fator comum, coloca o número 1 à frente e mantém os mesmos números. Tá vendo? B mais 1 continuou aqui, B mais 1. Com isso, ajuda bastante, porque nós não temos, nós temos, na verdade, o parênteses em comum, então a gente consegue continuar. Então, B mais 1 em evidência, sobrou, então, o A mais 1 no segundo parênteses. Vamos fazer a mesma coisa no segundo. Então, aqui temos AB e menos A. Então, A em comum, AB, tiro o A, sobra B. Menos A, tiro o A, não sobra nada, colocamos menos 1. Mesma coisa na segunda etapa, B menos 1. Não tem nada em comum. Coloco 1 para fora, aqui, e copio o parênteses como está. Observem que parênteses iguais novamente, B menos 1. Então, colocamos aqui embaixo ele em evidência. E aí, o que sobrou? A mais 1 aqui dentro. O que vocês precisam verificar agora? Se vocês olharem direitinho essa expressão, nós temos A mais 1 e A mais 1 embaixo. Então, nós vamos cancelar esses dois, tá bom? Fazendo o cancelamento deles, porque eles são iguais, o que sobra como nossa resposta? B mais 1 dividido por B menos 1. Essa é a expressão de vocês. Tudo bem? Não tem alternativa essa questão, então ela termina por aí. B mais 1 sobre B menos 1. Tudo bem, gente? Espero que vocês consigam acompanhar essa correção. Eu vou marcar ainda essa semana um horário para vocês tirarem as dúvidas. Acho que hoje, mais tardar amanhã, eu vou publicar o próximo módulo para vocês poderem resolver os exercícios também. Tudo bem, galerinha?
Fiquem bem, beijinhos e até mais. Se cuidem aí em casa, beleza? Tchau, tchau!